Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um versículo que está na carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então, mais uma vez, a gente vai perceber nas lições de Jesus sabedoria, autoridade de quem sabia o que estava falando. Tem um cientista bambambam aí que fala o seguinte, que os maiores segredos do universo eu tenho que saber explicar para uma criança de 8 anos. Se eu subexplicar para uma criança aí, Pedro, beleza? Se eu subexplicar esse conhecimento para uma criança de 8 anos, essa criança entendeu, então quer dizer que eu entendi. Então, quando a gente fica fazendo muito malabarismo para tentar explicar alguma coisa, para tentando passar um determinado conhecimento, é porque no fundo, nem eu mesmo conheço o que é conhecimento direito. Então eu fico parecendo, você já viu lá no Fantástico, aqueles artistas do Cirque du Soleil, né, que pendura, que fica de cabeça, pula para um lugar, pula para outro. Então tem muita gente que às vezes a gente está tentando fazer o estudo, tentando fazer a compreensão, né, do estudo, a gente é igual aqueles malabaristas, né? Joga o conhecimento para o lado, joga a palavra para o outro, tenta explicar de um jeito, tenta explicar do outro, porque na verdade nem a gente mesmo entende o suficiente daquilo ali. E Jesus, como ele era o mestre, como ele realmente sabia e sabe das coisas, ele chegava, né, a pessoa estava pescando, ele falava ali das coisas do mar, da pescaria, do dia a dia do pescador, e passava o conhecimento de altas esferas. Para cozinheiro ele falava de fermento. Nunca fiz pão na minha vida, mas eu sei, né, que você pega para 1 quilo de fermento, aliás, para 1 quilo de farinha, você não coloca 1 quilo de fermento, é bem menos, não é isso? É só um pouquinho, não é isso? O bolo eu já fiz, o bolo eu sei como é que é. O bolo você, né, você tem lá a massa, farinha de trigo, leite, ovos, açúcar e fermento é um tantinho assim na colher, não é isso? Pô, royal um tiquinho assim na colher. Né? Não precisa de muito, não precisa ser a mesma quantidade. Então o fermento é um pouquinho só que você coloca na massa para crescer. E outra coisa que Jesus usa lá, que é uma coisinha só, ele estava no templo observando aquelas pessoas que estavam fazendo a doação ali do templo, fazendo a oferta no templo, e tem uma viúva que chega lá e joga 2 moedinhas. Ele chama lá passar do óbolo da viúva, né? Na verdade a doação da viúva, que é 2 moedinhas que ela tinha condição de dar naquele dia no templo lá. Belanice, tudo jóia? Boa tarde. Chegou. Coisa pequenininha também, para falar de grandes coisas, das leis divinas. Quando ele vai falar dos discípulos, né, ele fala que os discípulos, eles são sal da terra. Sal também é a mesma coisa, né? Você vai fazer 1 quilo de arroz, você não coloca 1 quilo de sal, né? É uma pitada ali, um tantozinho bom, deu o sabor quando precisa. Então, quando ele vai falar dos discípulos dele, ele chama os discípulos de sal da terra. Nós, né, que nos consideramos discípulos, nós somos o sal da terra. E não precisa ter muito não, pode ser um pouquinho. E um pouquinho vai dar sabor ao planeta inteiro. Ou um pouquinho, né, um pouco de discípulos conseguem levar o conhecimento do Cristo para o mundo inteiro. Um pouquinho de gente. E quando ele vai falar do reino de Deus dentro da gente, ele fala ali da sementinha, né? Fala da semente da mostarda, que é das menores que existe. Então ele usa o exemplo lá de coisas pequenas para falar de coisas grandiosas, E muitas vezes a gente fica procurando o espetáculo, o destaque, as grandes coisas, né? Você vê um político vai falar daqui, o que você fez na sua gestão? Nesses 4 anos você ficou, o que você fala? Eu fiz uma ponte de tantos quilômetros. Eu fiz uma barragem de sei lá quantos metros, quantos mil litros de água. Eu construí isso assim assado, de tantos andares. Então eles ficam tentando mostrar o espetáculo da coisa, né? Eu conheci um político lá de Sabará, que uma das grandes obras que ele fez foi colocar banheiro das casas das pessoas que não tinham. Então tinha uma comunidade lá, que é o pessoal que tinha mais dificuldade, né, para construir, para arrumar as casas, que eles não tinham o esgoto encanado,
Então, muitas vezes, como não aparece, eles não gostam de fazer. Uma das obras que ele fez obras grandes também, mas uma das principais obras que ele fez lá foi de ajudar aqueles moradores daquela comunidade ali a construir um banheiro decente dentro de casa. E foi uma grande coisa que ele fez. Porque se você tem mais higiene, você tem mais saúde, automaticamente. Isso para coisas materiais que nós estamos falando aqui, coisas materiais. Para as coisas do Espírito, também é a mesma coisa. Às vezes a gente está achando que a posição de destaque, de aparecer, de ser o melhor, de todo mundo falar, de todo mundo comentar, que você está, sim, agora aquele ali está fazendo um grande trabalho espiritual. Mas o próprio Jesus, quando veio reencarnar, veio nascer no meio da gente aqui, onde que ele escolheu nascer? Ele escolheu. As circunstâncias da vida foram acontecendo e ele nasceu na manjedoura. Simplicidade. No símbolo, o símbolo da manjedoura, símbolo de coisa simples, pequena. Quando ele foi escolher os primeiros discípulos, a primeira turma para começar o trabalho dele de elevação, de implantação do reino de Deus no coração dos homens, ele chama 12 discípulos. Quantos milhões de pessoas tinham encarnado no planeta quando Jesus estava aqui? Milhões de pessoas. E ele inicia o trabalho dele com 12 pessoas. E dessas 12 pessoas, aquilo vai espalhando e alcança o mundo inteiro, a mensagem dele. E nos livros espíritas também, você vai ver pessoas de muito destaque espiritual, com tarefas humildes. Tem um livro muito bonito que chama 2000 Anos, em que o núcleo principal da história lá, tem um senador, tem a esposa dele, que o trabalho dela, naquela época era assim, o trabalho principal dela era cuidar das coisas de casa mesmo, e tinha uma empregada que auxiliava ela nas tarefas de casa, que era a Ana. A esposa era a Lívia e o senador, até o nome era pomposo, o senador, e agora com vocês, o senador Públio Lentulus, daquele impacto assim, o senador romano Públio Lentulus. Aí você pega a vida dessas 3 pessoas e olha no plano espiritual como é que foi. A empregada, a Ana, foi que teve a coragem de levar a mensagem do Cristo para dentro do palacete romano, que conquista o coração de Lívia, a esposa do senador, que acontece algumas coisas lá, que ela é até deixada de lado, obrigada a viver num quarto separado, dentro de casa, ali na costurazinha dela, conversando com a empregada, às vezes ajudando um aqui, ajudando um ali, e proibida de ver a própria filha. Eles montam uma trama lá na verdade é fofoca, pronta a fofoca com o nome dela lá, e ela acaba, o marido não entendendo o que está acontecendo, e obriga ela a viver separada da própria filha. Então você pega a história aqui, 2 pessoas apagadas, e o senador Públio, que era o destaque da região dele, onde morava lá. As 2, a empregada Ana e a filha, e a esposa Lívia, vão para altas esferas depois que morre, altas esferas. O senador Públio, para poder ver a esposa dele, tinha que colocar binóculos, tão alto que ela estava. E ele desencarna numa situação ainda muito difícil e nem consegue viver junto com a ex-esposa dele, que era alguém que ele amava demais, e ela também o amava. Mas pelas conquistas dela, ela estava em uma esfera muito mais alta. E cumpriu qual tarefa aqui, aqui no plano físico? De dona de casa. Dona de casa. Agora, não quero dizer com isso que quem tem a tarefa de destaque, porque tem a tarefa de destaque também. Que são, inclusive, tarefas espinhentas, difíceis de cumprir. Porque se você tem muito dinheiro, é como se deixar uma carne aberta em cima da pia para poder descongelar, começa a aparecer mosca de tudo quanto é lado. Você está com a casa limpíssima, mas ali começa a aparecer mosca dentro de casa. As grandes tarefas, acontece muito disso. Se você tem poder, começa a aparecer homens moscas, vamos dizer assim, tentando dar um jeitinho de aproveitar aquilo que você tem, esse poder que você tem. Se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, começam a aparecer homens moscas também tentando aproveitar o dinheiro que você tem. E quando você perde os poderes, e quando você perde esse dinheiro, as pessoas cascam fora. Isso aí agora é problema seu, não quer nem saber não. Se vira aí. O que eu podia tirar de você, eu já tirei. Então são tarefas espinhentas difíceis de cumprir. As tarefas de destaque. Mas muitas vezes
nesse nosso planeta aqui, que ainda é de prova e expiação. Infelizmente, a maioria das pessoas que tem essas tarefas de grande destaque, infelizmente, elas caem desastradamente. Caem desastradamente, porque não conseguem, né, lidar com as coisas. É muita tentação, todo dia, toda hora. Né? E imagina, né, você está sendo cutucado todo dia. Você tem que ter um espírito muito forte. Tem que ter muito espírito muito forte. Então, aqueles que têm grandes tarefas e conseguem se sair bem nessas grandes tarefas, pode saber que eles desencarnam e vão para altas esferas, recebendo a recompensa do sacrifício que eles passaram aqui na Terra. Então tem o valor da tarefa de destaque e tem o valor também da pequena tarefa, das pequenas coisas que a gente faz na vida. E é sempre muito importante a gente observar a qualidade, né, dos nossos sentimentos que nós estamos desempenhando nessas nossas pequenas tarefas. E tem um ditado alemão que fala assim, que o diabo está nos detalhes, né? Está nas pequenas coisas. Então eu risquei diabo ali, né? Para não ficar só no negativo, né? Deus também está nos detalhes, está nas pequenas coisas. Se eu quero ter, né, uma relação divina com minha esposa, estando todo dia nos detalhes, nas pequenas coisas ali, é que eu vou demonstrar que a minha relação com essa minha esposa é uma relação divina. Com o filho, a mesma coisa. Né? Tem pessoas que têm tarefas difíceis com os filhos, né? O filho já nasce com graves, vários problemas, né? Às vezes problema mental, não consegue se alimentar direito, né? As dificuldades, né, que a pessoa passa, né? Que para mim é uma grande tarefa. É uma grande tarefa. Você cuidar de um menino que tem dificuldades, né, até de fazer coisas simples, né, de ir no banheiro, de se alimentar. Então pede muito de você, pede muito de você. É para mim uma grande tarefa, mas, né, pelos olhos, para os olhos dos encarnados, do homem, né, dificilmente você vai ver uma matéria no jornal falando de como é grandiosa a tarefa daqueles que cuidam dessas crianças com essas dificuldades. Então são pessoas que muitas vezes passam a reencarnação inteira apagados, né, às vezes passando por diversas dificuldades, em diversos de sacrifícios, né, anos e mais anos de perseverança ali cuidando dessa criança, e chegam num plano espiritual, numa situação, vamos dizer assim, iluminada. Aí a pessoa, né, eu acredito que essas pessoas, na grande maioria, vão chegar do lado de lá, vão olhar a própria luz e vão falar, o que aconteceu? O que eu fiz que eu mereci essa luz toda aqui? Vai olhar ao redor, ver a beleza, né, que espera os justos, os trabalhadores, os cumpridores do dever no plano espiritual. Vão falar, não, gente, não é possível que eu sou merecedor de tudo isso aqui. As pequenas tarefas constroem o reino de Deus dentro e fora da gente. Então vale a pena, né, nos pequenos sacrifícios do nosso dia, fazer um pouquinho mais. Faz um pouquinho mais. Eu sou casado já há muitos anos, né? E no nosso país a gente tem ainda tem essa coisa, né? De que as tarefas de casa é da esposa fazer. A esposa que faz. Mas como vamos dizer assim, importante, né, que nós, ou eu como homem, ajude alguma coisa dentro de casa. E às vezes a esposa está lá preparando o almoço, ou preparando uma janta, aí eu pego uma vassoura, né, e passo uma vassoura ali na cozinha, na sala e tal. Aí como ela mostra agradecimento, às vezes não fala por palavras, né, mas como ela mostra agradecimento naquilo ali. Às vezes ela teve um dia pesado, muito trabalho, muita tarefa, né, no trabalho, que ela trabalha e ajuda a cuidar dos meninos, ajuda a cuidar das coisas de casa, né, precisa de ajuda sim. Precisa de ajuda, os filhos têm que ajudar, o marido tem que ajudar, e a esposa dentro daquilo que a gente pode fazer, claro, né? Lavar vasilha lá em casa não agrada muito não, sempre diz, né? Não é assim que faz, é assim, explica, mas para mim é do mesmo jeito, eu tento, mas não dá jeito não, viu? Fica sempre mais ou menos, sempre mais ou menos, então, quando eu ver que está acumulando demais, eu vou lá, mas eu vou falar com você que mais ou menos essa tarefa, mas dentro daquilo a gente pode, a gente ajuda, né? Igual passar vassoura no chão, eu sei fazer, viu, gente? Né? Isso aí ainda não estou sendo criticado, não. Isso ainda já dá para fazer. É mais fácil. É mais fácil, né? Isso, eu estou lascado, viu? Que eu não sei fazer nada direito. Tudo é mais ou menos, né?
Então, às vezes, você acaba de fazer, né? Estende a cama, né, Suécia? Deixa eu estender a cama, tem que fazer umas gracinhas da Maria de vez em quando para, né, vamos dizer, harmonizar o ambiente dentro de casa, né? Não deixa tudo nas costas da esposa, não. Você arruma a cama, né? Você mexe daqui, mexe, né? Aí você olha, você dá uns 3 passos para trás, dá uma olhada assim, né? O lençol está mais para um lado, está mais para o outro, né? Aí a esposa passa assim, não reclama não, mas depois você chega lá, dá uma ajeitadinha, né? Mas o que é que a gente pode fazer, né? Dentro daquilo que eu consigo fazer, é bom a gente fazer. É bom a gente fazer. Parece um verbo passar na casa, assim, na cama. Exatamente, Pois é, eu não sei fazer isso, né? Mas dentro daquilo que a gente pode, a gente ajuda, né, William? Dentro que a gente pode. Então, os detalhes, as pequenas coisas que a gente tem que aprender a fazer nos nossos dias, e essas coisas, né, todo dia você vai fazendo um pouquinho, todo dia você vai fazendo um pouquinho, todo dia você vai fazendo um pouquinho, e vai se iluminando. Se todo dia eu tiver um ato de bondade, é um grãozinho de luz que eu estou colocando na minha alma, no meu espírito. Então imagina, no ano, são 365 pinguinhos de luz aqui dentro. Em 10 anos, 3.650. Uma vida inteira, digamos que você viva, né, uns 100 anos, né, tem uma bênção de viver por 100 anos, né? Todo dia, uma galáxia, né? Vira uma galáxia iluminada. Exatamente. De pequenas coisas. E o Jesus atenta a gente para isso. Não esqueçamos, gente. Cuidado com as pequenas coisas, cuidado. E para nos ajudar no estudo de hoje, nós vamos pedir ajuda aqui ao Espírito de Emmanuel. Ele comentando sobre esse versículo, falando sobre o fermento. Ou melhor, o título, ele já vem falando que do pouco de fermento, de um pouco de fermento é o título aqui, está no livro que chama Fonte Viva, a psicografia é de Chico Xavier. E ele começa falando assim para a gente: ninguém vive só. Bom, se eu estou lendo isso aqui, né? Se eu sou um professor, eu coloco lá eu sou professor de português, né? Aí eu vou propor lá para a minha turma escrever uma redação sobre o fermento. Aí o aluno faz a primeira frase lá: ninguém vive só. Eu vou ficar olhando para aquele aqui: fermento, ninguém vive só. Fermento, ninguém vive só. Eu não vou nem continuar lendo só a lição não, porque ele pediu um assunto e está falando de outro. Querendo que fale de uma coisa e está falando de outra. Mas como nós estamos falando aqui de Chico Xavier e de Emmanuel, alguma coisa tem aqui. Uma coisa que parece óbvia, né? Ninguém vive só. Ninguém vive só mesmo, não. É verdade. Mas o que está por trás disso? É porque nós encarnados, parece que nós temos a memória, né, para guardar só coisa ruim dos outros, viu, senhor Edson? Para guardar coisa ruim dos outros, a gente tem uma memória, né? A esposa um dia gritou com você, né? Em 1993, a minha esposa, no domingo de manhã, dia 13 de dezembro de 1993, minha esposa gritou comigo de manhã. Isso fica guardado ali, né? Aí eu vou conversar com minha esposa, de repente vem aquela mágoa, vem a memória. Você lembra aquele dia, aquele 13 de dezembro de 1993, aquele domingo de manhã, que estava aquele calor, que você gritou comigo? Nossa memória é para isso, né? Nossa memória é para isso. Mas às vezes para coisas óbvias, coisas que estão aqui na nossa cara, a gente não tem a memória para isso, a gente não guarda isso, a gente não sabe observar isso. E uma coisa que nós não podemos esquecer nunca, que ninguém vive só. Ninguém vive só. O que quer dizer isso? Para que eu tivesse hoje aqui, eu tive que ter uma mãe e um pai que gerassem as primeiras células no meu corpo. Eu tive que ter alguém que cuidasse de mim quando eu era pequeno, porque eu não sabia tomar banho, não sabia alimentar, não sabia fazer nada. Eu tive que vários professores, né, por toda a vida, desde aquela lá do primeiro ano, pré-primário, né? Eu fiz pré-primário, nem sei se existe pré-primário, hoje tem outros nomes, né? Mas eu fiz o pré-primário, né? A primeira professora que pegou lá na minha mão, que ensinou a desenhar o A lá, né? Essa professora, né? Todos os outros professores que vieram depois, né? Os cursos que eu fiz depois, as pessoas de todos os livros, eu já li vários livros, de todos os livros que eu vi. Várias pessoas trabalharam na confecção desses livros. Alguém inventou, teve a boa ideia de pegar, né, as letras e colocar
num formato que eu possa só abrir e ler um código. Isso aqui é um código, né? A professora me ensinou a decifrar esse código. Teve alguém que inventou os livros. Então são várias pessoas que trabalharam e que ainda trabalham para que eu tivesse aqui agora, nós estivéssemos aqui agora. E em nenhum momento da minha reencarnação, da minha vida, eu tive só. E se eu quiser voltar até antes do meu nascimento, todos nós aqui precisamos de auxílio também para nascer. Houveram espíritos de altas esferas, espíritos superiores, que em nome de Deus, que em nome de Jesus, cuidaram para que eu nascesse. Arranjaram uma casa para eu morar, arranjaram muitas vezes uma mãe para mim, né? Me ajudaram a planejar, em linhas gerais, né, a vida que eu iria ter. Então é uma multidão de pessoas que nos auxiliam o tempo todo. Então nós não podemos esquecer dessa coisa óbvia: ninguém vive só. Ninguém vive só. Então muitas vezes nós carregamos dentro da gente sentimentos de mal agradecimento, né? Aquele ali é um mal agradecido, e a gente não pode ter esse sentimento, porque na vida toda, em tudo que a gente faz, existem muitas pessoas envolvidas, né? Quando a gente sai de casa, da casa da gente para vir aqui para o centro espírita, essa viagem, essa caminhada, né, é mais fácil para chegar aqui porque tiveram várias pessoas que trabalharam. Pessoas fizeram uma estrada, pessoas dirigiram um ônibus, pessoas dirigiram um carro, pessoas construíram um carro, pessoas construíram um ônibus para eu poder chegar aqui, um simples passeio de casa até aqui. Então não sejamos mal agradecidos, né, Soés? Porque ninguém vive só. E ainda tem aquele, né, que fala, né, tudo que eu tenho eu conquistei sozinho. Você não está entendendo, moço. Você tem que olhar para trás de vez em quando. Porque a gente caminha para frente, tem que olhar para frente, né? Isso é uma verdade, grande verdade. Mas de vez em quando tem que olhar no retrovisor lá, né? Porque aí eu tenho que perguntar quem tem experiência, né? Quantos mil quilômetros lá? Eu sempre gosto de perguntar. Na Fiorina lá, quantos mil quilômetros mesmo? 780. 680 mil. Pois é, só na Fiorina, né? Só na Fiorina, que ainda tem outros veículos por aí, nessa história aí. Mas só no Fiorino, é 780 mil quilômetros rodados. Né? Sem matar ninguém, né? Sem atropelar ninguém. Olha que maravilha isso. Então, quando a gente dirige, né, você tem um retrovisor à frente ali, onde você olha para frente e no seu posto aqui você vai dirigindo o seu carro, né? O nosso futuro, aqui é onde você vai chegar, e o meu presente aqui é onde que eu vou me movimentar. Mas de vez em quando, né, tem que olhar no retrovisor lá. Né? Tem o daqui, tem o esquerdo e tem o direito. Né? E mesmo assim, de vez em quando, parece que tem uns motoqueiros ninja, né? Parece que jogam fumaça assim, puf, bem, e surge ao seu lado, sem mais nem menos, né? Toma um susto ainda, né? Toma um susto. Uma vez eu estava atravessando, eu trabalhava ali na Avenida Antônio Carlos, então eu saí para o horário de almoço, Edson. Aí o sinal, né? E logo tinha uma passarelazinha, né? Tinha um sinal, tinha um lugar para a gente, para o pedestre. Então eu fui, né, parei, esperei meu tempo certinho, os carros pararam e fechou o sinal, eu fui passar. Mas não sei não, eu acho que esse motoqueiro era ninja, não é possível. Eu acho que jogou uma fumaça assim, puf, e passou, sabe, furou o sinal, passou direto, vim, até o retrovisor dele eu senti, esbarrando na manga da camisa. Aí eu fiquei, sabe, você fica congelado, né, puxa vida. Eu quase fui atropelado, né? Então, mas... na nossa visão, que eu tenho que olhar para frente, mas tenho que olhar para trás de vez em quando e lembrar de todas as pessoas que nos auxiliam. Exatamente. A gente tem que sempre estar atento, né, com tudo que faz parte, que compõe a nossa vida. E aquelas pessoas que nos ajudaram para trás, a gente não pode esquecer. E as pessoas que nos ajudaram atrás, que às vezes eu não consigo devolver de alguma forma, fizeram por mim, o que eu faço pelos outros? Né? Quantas vezes, né, se a gente parar para fazer uma análise da vida da gente, quantas vezes a gente precisou de alguém que nos auxiliou e essa pessoa, às vezes, você nem encontra mais. Quantas vezes a gente recebe a ajuda de desconhecido, pessoa que você nunca mais viu na vida. A gente não pode esquecer dessas pessoas, porque todas essas pessoas que nos auxiliam, elas trabalham em nome de um ser, que é Deus. Então Deus quer nos ajudar de alguma forma, Ele é quase como se Ele viesse pessoalmente, mas não vem pessoalmente, não, Ele manda alguém para ajudar. Assim como a fonte dessa luz, a fonte dessa luz que está iluminando a gente aqui agora, vem de uma usina, todo o bem vem de Deus também.
E aquele bem que eu faço, eu estou fazendo em nome de Deus, sim. Estou fazendo em nome de Deus. Então não esqueçamos, ninguém vive só. E ele continua falando, nossa alma é sempre um núcleo de influência para os demais. Outra coisa que a gente não pode esquecer, tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala, que a gente pensa, que a gente sente, mesmo que a gente não perceba, está influenciando alguém. Às vezes eu gosto de lembrar daquelas pessoas que me influenciaram para o bem. E às vezes até dentro de casa. Uma vez só, Edson, a gente morava num barracãozinho lá no Campo Santo Antônio, Sabará, barracãozinho azul, de aluguel lá do Sr. Joaquim Luiz, falecido Joaquim Luiz. Então, né, um barracãozinho de adobo, você sabe, hoje não constrói mais casa de adobo, constrói? Acho que não mexe mais não, hoje tem um tijolo furado, né, tem as técnicas e tal, mas era no interior ainda tem, né? É que aqui na nossa área acho que não tem, eu não vejo mais, né? Então o nosso barracãozinho lá é de adobo. Então, teve uma época lá do ano, essas épocas de dezembro a janeiro, que às vezes chove, né? Uma semana inteira, 2 semanas, que a chuvinha fininha, né? Para quem tem plantação é uma maravilha, né? Depende da plantação, né? A alface não gosta não é isso? Tem que pedir a consultoria aqui, né? A alface gosta de muita água não, né? Não, né? Se chover muito nele, ele fica todo... Não é assim? Qual planta que é boa, que é a chuvinhazinha? Pro pasto eu sei que é bom, né? Quando dá aquela chuvinha assim, fica pasto, verdinho, hein? Feijão gosta também. Isso. A cenoura? A cebola. Então essa era essa chuvinha boa, gente, de fazer pasto crescer. Né? Que vai caindo, fica chuvinha, que fica que pasto, né? Que capim, o boi até sombra lá no meio, né? E aqui fica uma felicidade danada pro boizinho, né? O boizinho fica felicidade danada. Então foi dessa chuva, foi 2 semanas dessa chuva fininha lá. Aí do vizinho, nosso barracão lá, e nosso vizinho, ele encostou uma brita na parede de adobo ali. Então foi chovendo. Aí um dia, arrebentou a parede, entrou com a brita para dentro de casa. Né? E aí deu aquele buraco na parede lá. Né? Eu, menino de 7, 8 anos, fiquei assustado com aquilo. Aí meu pai chegou em casa, né? Eu e minha mãe cuidando dentro de casa, né? Sem saber o que está acontecendo direito. Né? Ele já fala, rapaz, caiu uma brita para o nosso lado. Ele arranjou uma pazinha, nem pá em casa não tinha, arranjou uma pá lá, jogou a pá, devolveu a brita para o vizinho, improvisou uma tábua ali para proteger, para não chegar, fez uma escora mais ou menos lá, foi bom, tá bom, vamos dormir, vamos para frente, bora para frente. Então, no dia seguinte, só Edson, eu fui chegar fui para a escola, né, lá no Eurico Gaspar Dutra. Aí eu tô olhando que o pessoal tá me olhando assim, né? Até que alguém teve coragem, né, de falar, fiquei sabendo que sua casa tá caindo. Para mim, nem tava preocupado. Meu pai chegou lá, resolveu, me empurrou um negócio lá, escorou, tava tudo de bom. Essa forma de lidar com os problemas, e meu pai toda vez que tinha um problema, ele tinha esse negócio. E depois, né, passamos muitos anos, realmente, a casa de adobo, você tem um buraco enorme na parede, a chuva daqui, a casa estava caindo na cabeça da gente mesmo, era verdade, o menino que falou comigo era verdade, né, mas, né, o velho chegou lá, né, tirou a brita, escorou mais ou menos, foi na tranquilidade, e pouco tempo depois a gente mudou da casa, mas pegou, fez o que podia ser feito e continuou tranquilo. E um exemplo, né, que eu tenho do meu pai, né, uma influência, como ele fala aqui, ó. Nossa alma, no caso, a alma do meu pai, né, é um núcleo de influência para os demais. Então é uma influência que eu tenho para toda a minha vida. Eu não tenho o direito de, quando chegar um problema, quando a minha casa estiver caindo, eu não posso desesperar. Faz o recurso que tem que fazer e bola para frente, continua vivendo. Quando a nossa casa está caindo, né, bola para frente, continua caindo, faz o que é possível. Influência dele, hoje ele já está no plano espiritual, né? Mas no espaço, no tempo, passou muito tempo. Provavelmente ele está distante, tem outros lugares, nas tarefas dele que deve estar fazendo no plano espiritual, mas a influência dele continua até hoje na minha vida. E da mesma forma, nós influenciamos as pessoas. Outra coisa, já que estamos lembrando lá do carneiro, né? Meu pai chamava ele carneiro, então do carneiro lá,
eu não lembro nunca de ter visto meu pai triste. Aliás, com exceção de um dia, que ele não estava triste chorando, ele estava meio amuado, né, dentro de casa, e, na verdade estava chegando a hora do almoço e o recurso ainda não tinha chegado, não tinha nada para fazer, o recurso ainda não tinha chegado. Então ele estava meio cismarento e tal, de como é que ele ia arranjar para poder resolver aquele almoço do dia. Pois não é que ele arranjou o jeito, lá começou, a gente tinha um quintal maiorzinho lá, que tinha umas latas, uns negócios lá encostados, e juntou aquele negócio todo, botou no carrinho, levou no ferro velho e voltou com a sacolinha do supermercado para o almoço, estava resolvido. O almoço estava resolvido. Então, na minha vida também, né, nos problemas que chegam, eu já tenho essa influência, tenho isso comigo. Ah, por que você está triste? Por que você está moado? O que está acontecendo? Não que eu seja proibido de ter um momento de tristeza, quando a gente passa pela dificuldade, não é isso? As dificuldades, elas fazem parte das nossas vidas, né? Mas não podemos desanimar com as coisas, né? E eu seguindo esse exemplo, né, do meu pai, dessa vivência que eu tive com meu pai, desses pontos positivos que ele me mostrava, né, que meu pai era uma pessoa comum, não era santo não, né? Tinha as partes boas dele, tinha as partes ruins também que ele tinha que resolver e que ainda tem que resolver lá do lado de lá. E assim como eu também tenho minhas coisas boas e tenho minhas coisas ruins que eu ainda tenho que resolver. Mas os exemplos, as coisas boas, a gente tem que pegar. Não, eu vou fazer igual. Ele está fazendo. Como é que fulano resolveu esse problema? Assim. Vou resolver do mesmo jeito. E ele continua falando. Nossos atos possuem linguagem positiva. Então vamos separar isso aqui em partes. Primeira coisa, o que é linguagem? Quando eu estou falando, eu estou usando uma linguagem, não é isso? Estou usando a palavra, estou usando a linguagem da palavra. Quando tem algo escrito, então é uma linguagem escrita. E tem o Emmanuel está falando para a gente que existe um outro tipo de linguagem, que é a linguagem dos atos. A linguagem dos atos. Então, os meus atos, eles dizem também, eles podem ensinar também, eles podem influenciar também. Quando você chega num ambiente que está uma música calma, ali está todo mundo tranquilo, em estado de meditação, é como se estivesse todo mundo te convidando a entrar também nessa paz, nessa tranquilidade, nesse equilíbrio. Por outro lado, se você não entra no ambiente, está todo mundo discutindo, está brigando, está um batendo, querendo bater no outro, isso me perturba por dentro. Isso me perturba por dentro. Agora, está em mim aceitar essa perturbação ou não. E a mesma coisa, né? Se eu cheguei no ambiente tudo equilibrado, aquela música tranquila, aquela energia boa, eu posso aceitar essa energia ou não. Está no meu querer. Eu posso querer ou não. Então, os nossos gestos também falam. Nossos gestos também falam. E às vezes a gente confunde a cabeça dos nossos filhos, né? Essa semana nós estávamos combinando lá, porque a minha menina Cecília, ela fala muito alto, né? Fala muito alto. E às vezes você quer chamar para poder falar um pouquinho mais baixo, aí você grita com ela, fala, mas já estou dando exemplo, fala mais baixo, mas já estou gritando. Né? O gesto fala mais do que a palavra, né? Porque eu estou mandando ela falar baixo, mas ela olha para mim, eu estou gritando com ela. Então nós estamos tentando combinar lá, só Cecília está mostrando como a gente conversa. Vamos todo mundo, falar um pouquinho mais baixo. Vamos harmonizar mais o ambiente para ela nos imitar. Igual o garotinho ali, Ele fala aqui também que as nossas palavras atuam à distância. Então as nossas palavras atuam à distância, e é assim, não é só a distância daqui até em um determinado lugar, não. No espaço também, no tempo. Muitas coisas que meu pai me disse, que minha mãe me disse quando eu era criança, é como se elas escutassem ainda hoje. Então as palavras, elas caminham à distância na nossa memória. Na nossa memória. E, conto de irmão X, Humberto de Campos que chama, Humberto de Campos, o espírito de Humberto de Campos, do Chico Xavier, que ele fala que muitas vezes os espíritos visitam os lugares onde eles viveram para poder relembrar do passado. Então ele fala, tem um determinado conto que ele fala de um personagem, se não me engano ele fala de Judas. Então Judas ele estava para realizar uma grande tarefa no plano espiritual, então ele retornou aqui à Terra para relembrar daqueles dias que ele viveu com Jesus aqui. Então ele fala que ele vê o Judas sentado num determinado lugar lá, e é como se ele tivesse um estado de transe, vamos dizer assim, ele revivendo tudo aquilo que ele viveu naquele ambiente, ali onde é hoje a Jerusalém. E existem médiuns, né, que ele pega aqui
num determinado objeto, vamos dizer essa Bíblia aqui, que já passou na mão de muita gente, né? Existe médium que ele se concentra nessa Bíblia aqui e ele consegue ver todas as pessoas que deixaram alguma memória, alguma energia nessa Bíblia aqui. Então, quando o Emmanuel fala aqui, né, que a nossa palavra, né, elas atuam à distância, na verdade, né, ele está falando de uma coisa real, de uma energia, não é uma coisa imaginária, de uma energia real. Eu não sei se vocês já viram algum antiquário. Às vezes você tem espelhos, né? Você tem relógios muito antigos, essas coisas assim, móveis muito antigos, que aquilo ali fica impregnado de energia daquelas pessoas que viveram ali. Então tem aquele médium, né, que chega lá, você tem um relógio, tem uma joia, alguma coisa assim, ele pega nessa joia, concentra e consegue ver a vida das pessoas através dessa joia. Então, existem energias, existem coisas que acontecem ao nosso redor que transcendem a nossa capacidade de compreensão. Como é que você vai entender isso, né? Como é que você vai entender que você vai pegar uma joia e você vai ver a noiva que casou com aquele anel? Né? Que energia é essa? Que mecanismo é esse? Como é que funciona isso? Não sei, mas é uma coisa que existe e que é real, que é provada, né? Diria assim, observada em vários lugares do mundo. E o Emmanuel continua dizendo para a gente aqui: achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Então, o que é uma coisa magnética? Vocês já viram um ímã? Alguém já brincou com ímã alguma vez? Quem já brincou, né, só Edson? Já brincou, Vila, com ímã alguma vez? Uma das brincadeiras mais legais que tem na minha infância, que eu lembro, é aqueles ímãs, né? Isso. Para segurar na geladeira lá, né? Eu tinha umas brincadeiras boas. Em casa tinha uns ímãs, que esses alto-falantes de som, né? Você tem um ímãzinho que fica ali, né? Atrás do alto-falante. Em casa tinha uns lá, era cada brincadeira, você fazia aquela fila de prego, né? Puxava, pregava o ímã ali e saía arrastando um monte de prego, alfinete, o que seja, né? É o poder do magnetismo. Então o Emmanuel está falando que nós, né, achamos magneticamente associados uns aos outros. Então é como se fossem energias ao redor de todos nós aqui, e nós estamos o tempo todo trocando energia aqui. Dona Marta? Nós estamos o tempo todo trocando energia aqui. Perceba eu ou não. Às vezes eu consigo perceber, né? Eu estou conversando com você, eu estou jogando energia para você, então é uma forma material que nós estamos interagindo aqui. Mas existem outras energias que estão correndo aqui. Né? Se minha esposa está em casa agora, ela lembra de mim, o pensamento dela chega aqui. Aquelas pessoas que já conviveram conosco, que estão no plano espiritual, às vezes há décadas, né, 30, 40 anos, né, se eu lembro delas aqui, o meu pensamento vai lá, independente de onde elas estiverem. Pode estar vivendo em outro planeta, olha que coisa bacana isso. Pode estar vivendo em outro planeta que o meu pensamento chega lá. E se essa pessoa pensa em mim aqui também, o pensamento dela também chega aqui. Aquilo que até onde a nossa ciência já caminhou até hoje, né, na nossa caminhada evolutiva, eles mesmos já admitem que eles só conseguem perceber, medir e ver 5%. Então tem 95% de coisas no universo que eles não sabem ainda direito o que é, mas eles já estão desconfiados, já sabem que existe. Então, né, esse mundão de Deus que existe aqui, esse universo todo que a gente vê aqui, isso tudo que a gente consegue medir, consegue ver, consegue estudar, é só 5%. Só 5%. Tem muita coisa para a gente ver, para a gente conhecer, para a gente aprender ainda. Então são recursos, né, coisas que nós temos que aprender ainda. Às vezes nós somos meio vaidosos, né? Você decorou meia dúzia de fala num livro lá, fala, não, eu sou bambambam, né, Pedro? Né? A gente tem que ter humildade sempre, né, Pedro? A gente tem que ter humildade sempre. Porque existe muita coisa que a gente desconhece ainda. Se colocar ali no furelador, você está bom demais. Exatamente. Agora, né, você lembrou uma coisa importante aí. Né? A gente, é uma verdade, nós sabemos muito pouco ainda. A quantidade de bondade que nós temos, virtude real que nós temos dentro da gente, são pequenas ainda, são muito pequenas. Principalmente se a gente for comparar com o Mestre Jesus, né? Que é o nosso modelo principal, que ele espera que um dia nós sejamos como ele, que nós façamos como ele fez. Então nós temos uma caminhada muito longa para chegar até ele. Mas não podemos esquecer de colocar esses recursos sobre o velador. Se eu sei um tiquinho, eu posso ensinar.
Então, esse fato de nós estarmos magneticamente ligados, né, com uma força do pensamento, por exemplo, né, cria uma coisa boa e uma coisa ruim para a gente, na vida da gente. Primeira coisa ruim, né, se eu estou alimentando ódio com alguém, então o tempo todo eu estou jogando energia de ódio com essa pessoa. Né, e né, se eu jogo energia de ódio para fora de mim, que tipo de energia vocês acham que eu vou receber? Energia de ódio também. De ódio também. Se a pessoa, né, é uma pessoa que não sabe perdoar, é uma pessoa de caráter inferior também, que alimenta ódio, o ódio dela chega a mim, até mim. Agora, se já é uma pessoa mais elevada, uma pessoa mais espiritualizada, que sabe perdoar, o ódio volta para mim, não é dessa pessoa, né? Não é dessa pessoa, mas o ódio que eu mandei de fora, que eu mandei para fora, ele volta para dentro de mim. Então, ódio é um sentimento, é uma energia que nos adoece, nos joga para baixo. A gente tem que tomar cuidado com ela. Essa é a parte ruim, né? Então, aquele sentimento negativo que a gente carrega, que a gente joga para fora, ele volta para mim. Eu jogo nas pessoas e as pessoas voltam. Eu jogo, vai, volta. Daí a pouquinho está um quase matando o outro, não sabe nem por causa de quê, né? Então, se a gente não tomar cuidado para modificar essas energias, para não modificar o nosso relacionamento, nós vamos passar mais uma reencarnação brigando. Então, muito cuidado, né, com aqueles sentimentos, com as coisinhas pequenas de ódio, de rusgazinha, né, que a gente fica inventando dentro de casa, para não alimentar isso, porque essas pequenas coisas, elas estão alimentando, às vezes, crimes do passado. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. E tem também um lado positivo. Toda vez que nós pensamos em Jesus, por exemplo, nosso pensamento chega até Ele. E o pensamento dele chega até mim. Olha que coisa boa. Então, se eu, né, como a turma diz aí, né, se eu pegar com Jesus, se eu pegar com Deus é a mesma coisa. Né, toda vez que eu volto meu coração, volto a minha mente, volto o meu pensamento para Deus, o pensamento de Deus também volta para mim. Não sei se vocês estão sabendo, mas o ser mais poderoso, a coisa mais poderosa, a energia mais poderosa que existe, quem que é a gente? O amor, que vem, e qual é a fonte de todo o amor? A fonte de todo o amor, de todo o bem. Gente, eu sou cardíaco. Não erra a pergunta, não. Aí tá dando uma dor no braço aqui, gente. Qual que é a fonte de todo o amor, de todo o bem, de toda a luz, de toda a vida? Deus. Eu já ia correr para tomar um remédio ali. Você responde errado essa pergunta aí, eu ia cair duro aqui, vou ter que ligar o 92 lá para chamar o SAMU. É isso mesmo, gente. A fonte de todo o amor, de todo o poder, de toda a bondade, de toda a vida é Deus. Então, quando nós estamos alimentando o amor, nós estamos alimentando Deus na gente. Quando nós estamos caminhando no bem, fazendo coisas boas, a fonte do bem é de Deus. Eu estou trabalhando em nome de Deus. Está vindo a energia dele que passa por mim até chegar na pessoa. Eu acho que é um bom negócio, viu? Eu acho que é um bom negócio para fazer. Trabalhar para o dono de tudo é bom demais, Então ele fala aqui que ações e reações caracterizam-nos a marcha. Então vocês estão vendo aqui uma cadeira. É isso? Então eu vou arredar essa cadeira do lugar. Bom, pretendo arredar essa cadeira do lugar. A cadeira não mexeu. Por que a cadeira não mexeu? Porque eu não fiz força suficiente, não é isso? Então a minha ação não foi suficiente. Então se eu botar força suficiente, energia suficiente, aí fiz uma ação. Aí acontece a reação, que é a cadeira se movimentou. Não existe milagre na vida. É uma lei divina. Se eu quero que alguma coisa aconteça, eu tenho que fazer acontecer. Se eu quero uma vida mais calma, eu tenho que trabalhar para que a minha vida seja mais calma. Se eu quero uma vida mais harmoniosa, eu tenho que trabalhar para que a minha vida seja mais harmoniosa. Se eu quero que tenha mais fartura na minha vida, eu tenho que trabalhar para que a fartura exista na minha vida. Eu tenho que movimentar, tem que ter uma ação. E essa ação vai acontecer uma reação. Né? A gente, quando sai
né, para tomar a atitude, tem a ação de trabalhar, sair de casa e trabalhar numa determinada empresa, tem a reação do patrão, que é colocar, devolver em forma de dinheiro. Não é isso? Então, qual que é a melhor forma de conseguir dinheiro? Hoje tem gente que fala que não, né? Mas eu acho que ainda é, gente. A melhor forma de conseguir dinheiro hoje em dia é trabalhando. Tem gente que fica tentando achar uma fórmula miraculosa, né? Às vezes traindo a própria consciência, mas até quando você quer cometer um crime, né? Porque existem criminosos que nós temos que admitir que são geniais para montar um crime, né? O assalto do Banco Central, não sei se você já ouviu falar dessa história, né? A ação do Banco Central, a pessoa maquinou aquilo ali na cabeça dele, chamou um monte de gente para poder fazer, ele alugou uma casa do outro lado desse banco, ele planejou ali um túnel, arranjou um jeito de esse túnel sair dentro do cofre do banco. Olha o trabalho que essa pessoa teve. O negócio, você imagina bem, se ele tivesse usado essa inteligência toda dele para criar um negócio, será que não teria dado certo, não? Mais fácil. Né? Porque inteligência para montar uma equipe, ele mostrou que ele tem. Inteligência para poder montar, né, uma estratégia, porque é uma estratégia que ele montou, né? De falar, não, vamos alugar uma casa, vamos fazer um túnel aqui e tal. Inteligência para fazer estratégia, ele também mostrou que ele tem. Só que ele escolheu cometer um crime. Tem os recursos da inteligência? Tinha, com certeza. Mas ele escolheu o quê? Cometer um crime. Então, muitas vezes, nós temos os recursos, mas dão uma direção errada para ele. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Vou adiantar um pouquinho mais aqui por causa do horário, tá, gente? Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Na minha vida escolar, eu tive vários ótimos professores. Vários professores muito, muito bons. Eu lembro de um professor que ele era engenheiro de química, se não me engano, na Vale. Ele era engenheiro de química na Vale e dava aula. E ele, como professor de química, ele trazia coisas, né? Porque laboratório é assim. Você tem um determinado objeto lá, deu um lascadinho na beirada, o laboratório não serve mais. Mas você levar para a escola, né, e utilizar, ele ainda serve para fazer experiência, para ensinar os alunos alguma coisa, para isso ele ainda serve. Então todo esse material que para eles lá muitas vezes virava lixo, ele trazia para poder, vamos dizer assim, enriquecer a aula dele. Agora, ele precisava fazer isso? Não precisava. Porque ele dava aula na escola, recebia um determinado salário para trabalhar naquela escola, né? E ele tinha os recursos, e a escola, pelo menos teoricamente, tinha que dar eles os recursos para ele dar a aula dele, que geralmente era cuspe e giz, né? E muitas vezes nem o quadro não estava bom para escrever, né? Estava mais ou menos o quadro para escrever. Então, muitas vezes os recursos dos professores, nossos professores, até hoje não acontece isso, né? Em muitas escolas, você paga o salário do professor, coloca na escola, coloca na frente dos alunos e dá o recurso para ele, né? Que é o próprio cuspe que ele já tem e o giz para escrever no quadro. Então, muitas vezes você vê professores para poder dar uma aula decente, né, para poder passar o conhecimento para aqueles alunos ali, usando dinheiro do próprio bolso. O Estado paga o salário dele parcelado e ele tirando dinheiro do próprio bolso para comprar folha, para tirar xerox, para dar um recurso melhor para o aluno dele. Então, mas esse professor, né, que passou pela minha vida, né, me influencia até hoje também. Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, que eu tenho que fazer alguma coisa para a pessoa, vamos dizer assim, para mais, né? Não é minha obrigação, né? Isso aqui, né, meu trabalho, eu sou contratado para fazer A, B, C. Né? Mas o que custa, né? Tanta gente fez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, né? A mais para mim, fez um a mais para mim, por que eu não posso fazer às vezes, né? Às vezes não é nem todo dia, né? Por que às vezes, de vez em quando, eu não posso fazer um pouquinho a mais para as pessoas também? Exemplos, né? Fizeram por mim, eu posso fazer por outros também. Uma vez eu estava assistindo um programa de rádio,
Você pode achar esquisito falar que eu estou assistindo um programa de rádio, mas era um programa de rádio que ele tinha imagem também, então eu estava no computador e assistindo esse programa de rádio. Então tem uma determinada hora lá nesse programa, em que eram vários radialistas dentro do estúdio lá, e o chefe, né, o comandante ali da equipe, pediu um dos companheiros para poder ler uma determinada notícia lá. Aí passou o papel para ele, só que esse companheiro estava na má vontade danada. Né? Pega o papel, mas vou ler isso aqui? Mas, então, tá bom, eu leio isso aqui. Aí ele pegou e falou, mas você quer que eu leia isso aqui? Então o chefe, né, o líder da turma ali, passou a tarefa para ele, e ele está ali com o copo mole, né, o ouvinte, o assistente, esperando sair o negócio ali, e ele ali resmungando, em vez de fazer o trabalho que ele tinha que fazer. Aí o chefe tomou uma atitude que me assustou, né, e eu guardo ela para mim até hoje. Ele toma o papel da mão do outro radialista lá e fala, ó, uma coisa aprendi na minha vida: se você tem que fazer uma coisa, faça bem feito. Chamou a atenção dele no ar. Se fosse comigo, né, eu ia diminuindo, esconder debaixo da cadeira, né? Mas uma coisa, né, se você tem que fazer, faz bem feito. Muitas vezes o bem feito que eu vou fazer não é a maravilha, né? Arrumar a cama lá, por exemplo, né, Pedro? A esposa tem poder, né? Ela chega lá, fica liso, parece que passou ferro, né? Não é isso? No lençol lá. Mas passou ferro no lençol. Eu não, fica meio torto, meio esquisito lá, mas né, já que vou fazer, vou fazer o melhor que eu posso. Muitas vezes o melhor que eu posso não é o melhor do melhor. Mas dentro daquilo que eu posso, eu tenho que fazer o melhor. Se sobrou para mim tomar conta dos meninos, porque a esposa teve uma obrigação lá e sobrou para mim fazer a janta, vai todo mundo sofrer junto, né? Vai todo mundo sofrer junto, né? Mas dentro daquilo, né, dos recursos que eu tenho ali na cozinha ali, eu vou tentar fazer o melhor, né? Agora, também não sei fazer esse tempo, faço tocar de qualquer... Não, dentro do possível, a gente tem que fazer o melhor. É uma lição que eu aprendi assistindo o programa do rádio. Essa pessoa nem me conhece, nem sabe que eu existo, mas me influenciando na minha vida. Olha que bacana isso. É como nós, né, em comunidade, nós podemos usar essas circunstâncias para aprender as coisas na vida. É isso? Né? Tinha um personagem lá, uma senhorinha, né, que tinha muito tempo, né, a casa dela era muito fácil de arrumar, então de manhã cedo, né, 9h30, 10 horas da manhã, já estava com tudo pronto, então ela ia para a janela. Eu desconfio que isso é lá em Sabará, viu? Desconfio que é lá em Sabará que essa dona morava. Então aqui que ela tinha ficado na janela o dia inteiro ali, ó. Era igual o Homem de 6 milhões de dólares, você lembra desse seriado, né? O olho dela até apitar. Que ela tomava conta da área toda ali, né? E tudo a ponta da língua. O cotovelo dela tinha até calo, só tanto que ela ficava ali, ó, butucando ali, tomando conta da vida dos outros. E um dia, né, ela olha ali, olha de frente, né? Ela olha a janela da vizinha, olha a vizinha no quarto lá e um homem junto com ela dentro do quarto. Ela olha e fala, gente, o que está acontecendo ali? Gente, mas essa vizinha minha é tão... Olha, gente, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Aí ela aqui que o olho dela até esticava lá dentro para saber, né? Tentar ver o que realmente está acontecendo, né? Então a vizinha, né, deu uma olhadinha de lado assim, viu que ela estava, né, de butuca lá dentro, né? Delicadamente chegou e puxou a cortina. Aí começou a imaginar, mas ela fechou a cortina porque alguma coisa tem ali, e aqui que ela não está conseguindo nem fazer essa obrigação dela mais de tentar saber, descobrir. Aí no dia seguinte, está lá a vizinha de novo com o homem dentro do quarto dela lá. Dessa vez o homem está lá, né, meio que apoiado na cama assim, tentando arredar a cama meio de lado. Ela olhou aquilo e falou, nossa senhora, tem alguma coisa está acontecendo. Então a vizinha olhou que vamos dizer, a jornalista, né? A jornalista estava ali anotando as notícias do que estava acontecendo na região, né? Viu que ela estava de olho lá, foi na cortina e puxou de novo. Mas ela não aguentou. Ela começou a maquinar, pega o telefone e liga para o marido dela. Fala, tem um trem acontecendo nessa casa aqui, tem um homem lá dentro do seu quarto de sua esposa. Aí é difícil, né? Graças a Deus nós já mudamos isso, né? Ou não, né? Ou não? Porque que tem de homem ciumento por aí é difícil, né? Que tem de homem ciumento por aí, tem mulher ciumenta também, né? Mas eu só vou falar dos homens porque eu sei das coisas que acontecem por aí. Então o homem era ciumento demais, só essa.
Tirou o 38 da gaveta lá e já foi bufando para dentro de casa. Que negócio é esse que minha mulher está dentro de casa e tem um homem lá? Falei, não, peraí, você quer saber o que está acontecendo? Por lá tirar satisfação. Diz que o homem já chegou, meteu o pé na porta e tal, e dando tiro para tudo enquanto é lado, e acerta lá o homem que estava no quarto junto com a mulher dele. Os dois estavam vestidos, viu, gente? Não precisa ficar inventando coisa na cabeça de vocês não, viu? Não está acontecendo nada demais. Aí foi explicar, saber o que está acontecendo. O casal estava fazendo 20 anos de casado e ela, para fazer uma surpresa para o marido, estava comprando um colchão. Então, um dia o homem foi lá para medir o tamanho da cama, porque colchão tem medida, né? Tem king size, tem queen size, né? Tem as medidas certas do colchão. Foi lá medir a cama para saber qual que é o colchão. No outro dia foi lá o colchão para colocar lá na cama. Né? Aí foi chamar a atenção dela, da mulher, ela falou, mas o que é que aconteceu aí, que você está inventando história? Aí fala, mas pois é, a gente fala, as pessoas acreditam em tudo que a gente fala, pois é. Então esse crime, esse assassinato está na conta dela lá, está na conta dela. Então é o poder da palavra que a gente tem que tomar cuidado, e essas coisinhas que a gente gosta tanto de ficar com as futriquinhas na vida dos outros, tomar cuidado com isso. A gente só deve cuidar da vida das pessoas quando é para ajudar. Quando é para ajudar, aí sim. Eu vou, gente, sabe que eu não posso ajudar que ela fique fulano de tal, não? É assim como nós recebemos ajuda, né? Como já disse várias vezes hoje, nós já recebemos a vida de várias pessoas na nossa vida, né? Quando a gente tiver a condição de ajudar, que eu ajude também. Porque quando você ajuda alguém sem querer, né? Vamos dizer assim, querendo ou não, você está interferindo na vida de alguém, mas pro bem,